Virou Moda está no ar nesta quinta-feira, dia 4 de julho. Tarde ensolarada, porém muito frio na capital gaúcha. Mas aqui o clima é quente. E no Virou Moda de hoje, na edição, você vai curtir um bate-papo com a cabeleireira Charlene Godoy. Ela vai falar de um acessório que vai dar um up no look neste inverno, que é a tiara. Também tem uma conversa com a doutora Thaís Félix, que fala sobre o evento que acontece amanhã aqui na capital gaúcha, que é a terceira rodada de negócios de sociedades de advogadas. E no programa de hoje também a Márcia Pereira, ela é ginoterapeuta e também coach, e vai falar do equilíbrio feminino. Então fique ligado, conto com a tua companhia, que o Virou Moda está no ar. Para começar o programa de hoje, vamos conversar com a Márcia Pereira, tudo bem? Ela é ginoterapeuta e também coaching. Para começar, vamos falar o trabalho. O que é ginoterapia? Ela é o cuidado da mulher, né? É uma palavra que vem do grego, gine, que significa mulher, e terapeia, que é cuidado. Então, a gineterapia, ela trabalha o cuidado integral da mulher, para que a gente possa ter uma visão da mulher em todos os aspectos dela. Então, é uma terapia voltada exclusivamente para o cuidado da mulher. E, especificamente, o teu trabalho? Bom, o meu trabalho, ele gira em torno de primeiro fazer um diagnóstico, digamos assim, né? De identificar o que a mulher precisa estar trabalhando nesse momento, principalmente no aspecto emocional. Como gineterapeuta, a gente engloba várias terapias dentro do processo de tratamento. Então, esse diagnóstico de identificar qual é a situação que precisa ser trabalhada, e aí as terapias, que são terapias mais holísticas, né, alinhada ao coach para poder apoiar essa mulher no seu processo de equilíbrio, tanto do seu mundo interno quanto do seu mundo externo. Que terapias seriam essas? Bom, na gineterapia, o primeiro é identificar quais são principalmente as emoções negativas que estão abalando essa mulher, né? Eu trabalho muito mais a gineterapia voltada para o universo emocional. Né? A gente parte do princípio que a maioria dos problemas na vida das pessoas, das mulheres, as doenças partem do estado emocional, né? Principalmente de sentimentos negativos que vêm ao longo da vida, que vão acumulando internamente, que não são resolvidos e que refletem no dia a dia. Então, normalmente elas chegam com sintomas, e os sintomas são autoestima baixa, autoconfiança baixa, insegura, dúvida, às vezes com uma compulsão alimentar ou com uma compulsão de compras para completar um vazio interno. Então, de acordo com o sintoma, eu começo com uma investigação de qual é a raiz disso. Normalmente é de cunho emocional. Então, a gente começa a trabalhar, eu utilizo a acupuntura emocional sem agulhas, né, que são os toques para liberar as energias bloqueadas, porque as emoções negativas bloqueiam essas energias, e a gente vai trazendo para a superfície os fatos que levaram a esses sintomas. Né? Aí a gente entra também com aromaterapia, com musicaterapia, com alinhamento dos chakras, né? Usando os cristais, as pedras. E o coach entra como um processo de direcionamento para esse novo cenário que ela quer construir. Né? Eu trabalhei como coach durante muito tempo e chegou um momento que eu senti que faltava alguma coisa. Né? Ser só coach, sem fazer um trabalho de alinhamento, de purificação, de limpeza interna e energética, era a mesma coisa de arrumar uma casa sem limpar. Sim. Né? Você organizava as coisas, mas a casa está suja, né? Então, é como você organizar a vida da pessoa para o seu mundo, para o seu dia a dia, sua rotina e tudo mais, sem olhar para o seu mundo interno, sem olhar para o que ela sente, para os processos internos dela, né? Então, esse trabalho vem para fazer um alinhamento e um equilíbrio do mundo interno e do mundo externo da mulher também. E qual é a tendência da mulher que executa várias funções, aquela multifuncional?
é a realidade da grande maioria, né? É o caos, digamos assim, das mulheres hoje, porque a gente no mercado de trabalho, a gente é multifunções, né? E dentro desse contexto, a gente vai acumulando muitas tarefas e, querendo ou não, somos meia acumuladoras, né? A gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não só quer, como faz, né? Faz. A gente consegue ainda fazer mais de uma função ao mesmo tempo. Há muito custo, né? Há muito custo. Então, o processo de parar e olhar, principalmente, como é que está a sua rotina, como é que está a sua vida, o seu dia a dia, e ter um cuidado em organizar tudo isso, né? Dentro do processo, quando a gente começa a fazer um trabalho de desbloquear principalmente essas emoções e a parte energética, de fazer um alinhamento interno, a gente, através do coach, também vai ressignificando muitas coisas. Então, vai trazendo uma clareza do que se quer, como se quer, e trazendo muitas vezes um ressignificado para algo que talvez nesse momento não te deixa muito feliz em fazer, mas que é necessário ser feito. Então, ressignificar isso é importante para que isso não te cause mais sentimentos negativos e esse lixo interno vá se acumulando. Porque ao longo da vida a gente vai acumulando muitas coisas e não vai resolvendo. E chega um momento que os sintomas físicos aparecem, os problemas do dia a dia aparecem. Então, é preciso uma atenção sobre isso. E a mulher que está entrando na menopausa ajuda a agravar esse quadro? Que tem os sintomas físicos, né? Dentro da terapia, quando eu tenho uma cliente que está num processo de menopausa, a parte da aromaterapia ajuda muito, né? Os óleos essenciais, eles ajudam muito nesse processo. Então, de acordo com a necessidade, né, do momento que a mulher está vivendo, muitas vezes eu prescrevo, né, alguma fórmula que ela vai mandar manipular, que durante o processo de tratamento e de terapia e coach, ela vai usar em casa, porque é um trabalho feito não só em consultório, mas em casa também, né? Então, aí eu uso as plantas, uso as pedras, uso a aromaterapia, uso a natureza, que está aí ao nosso alcance, né? E que Sim, a gente vem se afastando deve ser muito tanto, bem aproveitada, né? A gente vem se afastando tanto da natureza, não nos vemos mais como parte da natureza, né? Nos vemos separados da natureza. Então, eu uso os elementos da natureza justamente para trazer essa harmonia, esse equilíbrio, essa limpeza, né? Do corpo físico, emocional, mental, energético e da vida da mulher também. Bom, eu gostaria de te pedir dicas para as mulheres que estão nos assistindo, né, para alcançar esse equilíbrio emocional. Olha, eu diria assim, não é da noite para o dia. A gente vem de um acúmulo, muitas vezes, de anos, de uma rotina, né, estressante, de um acúmulo de tarefas, de um estado emocional que muitas vezes não foi trabalhado e resolvido. Então, o primeiro passo, eu diria, é se dar conta do cenário que você está vivendo, né? Qual é a realidade que você está vivendo? Qual é o ciclo da sua vida? Qual é o momento que você está vivendo? E aí, buscar formas mais naturais, né? Dentro do processo, eu trabalho muito a questão física, entre alguns alimentos também que são antioxidantes, que são anti-inflamatórios, que ajudam no processo de desintoxicação do corpo físico, porque a gente precisa estar bem fisicamente para poder lidar com todas as questões. A parte da meditação também, então técnicas de meditação que eu também passo como exercícios para que elas possam fazer em casa e que qualquer um pode também estar fazendo em casa, né? Técnicas de respiração, de meditação, visualização, para ajudar a acalmar a mente também. Quer passar uma dica boa para as pessoas fazerem em casa, as mulheres fazerem? Os óleos essenciais são muito poderosos para isso também, principalmente o óleo de gerânio, que tem uma relação muito forte com o feminino. Então, a gente sabe que o sistema límbico está ligado ao nosso estado emocional. Então, os aromas, ele apoia muito, exatamente, a você voltar para o seu centro, para o seu equilíbrio.
Então, eu diria que os óleos essenciais que estão ao alcance, né, de todo mundo, que é fácil de encontrar, as ervas, deixaria aqui o alecrim como uma dica, um banho de ervas, os escaldapés também, e meditação, respiração, uma prática que eu uso muito com as minhas clientes para trazer para o momento presente, para acalmar a mente, porque a gente está sempre com a mente muito agitada. Muito, sempre fazer uma pensando em várias respiração coisas. 4 por 8. Você respira lentamente, contando até 4, e solta mais lentamente, contando até 8. Então, você pode fazer esse exercício de 3 a 5 vezes. Se você está num estado assim, de tensão, de ansiedade, de nervosismo, faz essa respiração, você vai ver que tua mente acalma, teus batimentos cardíacos acalmam e você vai ficar bem, vai ficar tranquilo. Boas dicas para fazer em casa. Mas eu gostaria de saber há quanto tempo tu está auxiliando as mulheres a alcançar esse equilíbrio emocional? Eu estou há 8 anos já, né? Começou com um processo da minha vida pessoal, né? Um processo de busca, de autoconhecimento. Então, chegou uma fase da minha vida que eu rompi com o que eu trabalhava, com o que eu fazia, que eu não estava feliz, e comecei a trilhar um novo caminho. E aí o coach apareceu na minha vida, né? Eu fiz a formação e comecei a atuar como coach, a princípio no meio empresarial, que era mais a minha linha, mas chegou um momento que Antes tu trabalhava com empresa, no meio empresarial. Isso, exatamente. E aí eu comecei a atrair muitas mulheres. Aí eu falei, quer saber, eu vou trabalhar só com mulheres, porque me identifico com elas. E comecei o trabalho de coach com mulheres. E aí chegou um determinado momento que eu senti que precisava algo mais. E aí a terapia entrou, já faz alguns anos, já uns 4 anos. E aí ao longo do tempo eu vim agregando mais terapias, mais formações, mais práticas, para chegar ao modelo hoje do método que eu uso, que é o método do equilíbrio. Né? Equilíbrio. Exatamente, partindo do princípio que o meu equilíbrio não cabe a ninguém fazer por mim, né? Eu é que tenho que buscar o meu equilíbrio. E aí eu entro com um suporte, digamos, né? Passando essas práticas que, mesmo que depois que a pessoa passe por um processo, né, de terapia, de coach, para fazer todo esse trabalho de limpeza e equilíbrio interno e externo, ela consegue continuar fazendo em casa, para a vida dela, né? Porque ela aprende práticas que ela vai poder praticar para sempre. Tá certo, Márcia, muito obrigada pela presença aqui no programa. E eu gostaria que tu passasse o contato para as pessoas que estão em casa assistindo a nossa entrevista. Bom, quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, Equilíbrio Feminino _oficial, Facebook também, Equilíbrio Feminino. E lá tem todos os contatos, o WhatsApp, se alguém quiser mandar alguma mensagem, fique à vontade. Eu vou estar à disposição também. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada. E na edição do Virou Moda de hoje, a gente vai conversar com a cabeleireira Charlene, que vai dar boas dicas para usar tiara neste inverno. Então fique com a gente faz um breve intervalo e logo mais estamos de volta. Estamos de volta e agora a gente conversa com a cabeleireira, a Charlene Godoy, que vai falar do acessório que é a tiara, para dar um look todo especial neste inverno, que a gente tem o costume de achar que tiara é só no verão. E não é assim, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Então, os acessórios para os cabelos femininos, eles vêm tomando um espaço bem grande, assim. Na realidade, toda essa parte de moda, ela é cíclica. Então, assim, ela teve um boom nos anos 80, nos anos 90 e depois de um tempo elas meio que foram esquecidos, esses acessórios, e hoje voltou com tudo, né? No verão nós tivemos a presença de estampas muito coloridas, estampas étnicas, algumas coisas que foi bem marcantes na primavera e verão. No outono agora veio outra textura, outras propostas, né? A nossa proposta, como dentro da área do cabelo, na área da beleza, é realmente como que adaptar esses acessórios de uma forma simples para que as clientes, as pessoas que estejam nos assistindo, possam fazer o uso desses acessórios, complementando o seu look de uma maneira agradável e divertida. Tá certo. É um look que nunca sai de moda, né? É um acessório que nunca sai de moda. E também ele é unissex.
Exatamente. Tanto mulheres quanto homens. Sim, com certeza. Assim, dentro dessas propostas dos acessórios tem os mais ousados e os mais cleans, né? Que são os mais básicos, assim. Os meninos hoje em dia também vem essa tendência dos homens com cabelo um pouco mais longos, eles fazem bastante uso desse tipo de acessório também, né? A gente falou que na questão da tiara, mas existem outros acessórios também que vêm complementando, que são de fácil acesso, a gente consegue em várias lojas de acessórios femininos encontrar, né? Que são as presilhas, nós também temos os usos dos turbantes, né? De diferentes tipos de tecidos. Essa parte de moda, não tenho propriedade para falar, mas enfim, ela entra fazendo todo esse complemento, né? E deixando realmente a mulherada muito mais atraente, muito mais bonita para esse friozinho. Faz a diferença, né? Faz é a um diferença. acessório que faz uma Com bela certeza. diferença. A gente, inclusive, pode mostrar, Pode, né? claro. Tu trouxe umas modelos. Sim, sim. Aqui nós temos a Michele, pode sentar a Michele. A Michele aqui, a princípio, um cabelo bem básico, bem dia a dia, porque a nossa proposta realmente é ensinar essa pessoa a trazer para dentro de aquela coisa do office, o dia a dia do trabalho e, enfim, complementa um look, deixando o look mais agradável, né? A Michele, ela tá com 2 acessórios bem grandes, com pérolas. Vamos mostrar essa aqui primeiro, Desculpa. que está aqui sentadinha conosco. A Michele tem um acessório de pérolas, ó, que também já dá todo... O cabelo é um cabelo simples, é um preso lateral, porém, ela tem 2 propostas. Quando ela está desse lado, nós temos a visualização do preso, e do outro lado, a Michele tem um cabelo com ondas, um cabelo bem despojado, bem descontraído, né? Existem os acessórios, os Max, né, que assim para quem é mulheres um pouco mais ousadas, e existe também para aquelas mulheres que não querem assim usar alguma coisa muito extravagante, uma presilha pequenininha já dá toda a diferença no cabelo. Fica mais discreta. Fica Pelo mais discreta. jeito é o teu estilo, né? É verdade. Obrigada, Michele. E tem algum tipo de cabelo que combina com cada tiara? Os acessórios são muito democráticos, né? Essa beleza que envolve toda essa questão de penteados do dia a dia é muito democrático. Não se tem uma regra, né? O ideal é que as meninas elas irem até essas lojas e vão se testando, vão cuidando em casa como que elas podem fazer. Porque, por exemplo, muitas vezes a cliente ou a menina não tem tempo de fazer um procedimento no salão, fez uma escova, por exemplo, na segunda-feira. Na terça-feira não tá legal, na quarta-feira não tá legal, vamos usar um acessório, né? Hoje em dia, antigamente se dizia assim, não se usa rabo de cavalo, por exemplo, que é um penteado muito clássico, com uma tiara. Hoje o pessoal já faz essa composição. Faz um prezinho mais podrinho, que a gente chama mais descontraído, pode colocar uma presilha, pode colocar um lenço, pode colocar um turbante, que ele já dá toda a diferença, né? Aqui também nós temos a outra modelo que vem com essa pegada bem anos 80 mesmo, que tá voltando com tudo nesse inverno. Uma textura um pouquinho mais quentinha e substitui um pouco aquela questão que tinha antigamente da touca francesa. Então o turbante ele vem de uma maneira bem legal, bem descontraída também, tá? A Michele aqui tem um cabelo mais longo, então é um cabelo que a gente pode brincar um pouquinho mais. A gente também trouxe algumas tiaras que, por exemplo, assim, foi para um evento, né? Usou esse look, fotografou com esse cabelo, com esse visual. No outro dia tem outro evento, ela pode trocar de uma maneira bem simples. Posso, Thaís? Claro, Pode? fique Então, à vontade. Tá. Ó, um cabelo que foi preparado de uma maneira simples, né? A gente apenas fez ondas na Michele. Ó, deixa eu deixar aqui. Ó, o que eu vou fazer aqui? Só apenas soltar esse cabelo. Tá super se usando agora essa questão, o cabelo um pouco mais dividido no meio. Esse estilo Kardashian ainda existe bastante, ó. E eu apenas vou colocar aqui esse acessório e ele vai imitar como se fosse uma bandana, mas ele não é uma bandana, ele simplesmente vem compondo e já é outro visual, já é outra situação, né? O cabelo longo a gente consegue ter mais opções pra gente brincar. Ó, fica bem bacana. E Charlene, cabelo volumoso, que nem o meu, crespo. Sim. Fica legal uma tiara? Fica muito legal. Obrigada, Michele. Fica muito legal. Na realidade, os cabelos cacheados, eles acabam roubando realmente a cena. Porque assim, se eu tenho um cabelo de uma textura um pouco mais fininho, eu tenho uma certa dificuldade de colocar o uso das presilhas, por exemplo, né? O cabelo cacheado por si só, ele já é um cabelo que ele tem estrutura, que ele tem toda essa... Ele traz essa moldura de uma forma muito mais evidente. Então, realmente, usar uma pedraria, por exemplo, usar alguma coisa que tenha cor, traz uma vida e realmente deixa a mulher muito mais bonita. Fica melhor. Fica linda. Agora nós temos a outra modelo. Sim, aqui nós temos a Patrícia, que ela vem nessa linha bem retrô, nessa linha bem vintage, né, que tá super em alta também. Então, assim, como que a gente vai trazer um acessório? Mas eu trabalho num ambiente extremamente que eu me vista de uma forma formal, eu não posso usar muitos nos acessórios nos cabelos, né?
né? Então a gente trouxe aqui uma coisa mais neutra, uma coisa mais clean, também que ela pode estar usando dia a dia. Aqui nós temos um penteado um pouquinho mais composto, mas também a gente consegue trazer algumas variações dentro dessa proposta para o cabelo curto. Além da questão das presilhas também, né? Tu queres mostrar? Vamos mostrar as presilhas que tu Ó, separou. nós temos aqui algumas presilhas de pedraria, tá? Que também a gente pode fazer composição nos looks. Por exemplo, aqui eu posso mostrar no meu cabelo. Claro. Ó, eu vou trocar aqui agora, ó. Como o meu Evelina cabelo vai é mostrar? escuro, é legal a gente também brincar com essa questão, né? Colocar uma presilha com um pouquinho mais de cor, ó. E já fica bacana, já faço isso, já consigo mostrar. Já é outra situação também. Se eu fotografar agora, eu já vou estar com um cabelo diferente, embora o meu cabelo foi o mesmo. Eu simplesmente troquei aqui o acessório. E já dá uma, Já dá uma um ar, diferença, exatamente, né? já Parece dá um que ar mudou diferente. tudo. Já parece que mudou totalmente o visual. Quem tiver dificuldade, às vezes a pessoa assim, fiz a aquisição de um acessório, não estou conseguindo, né, preparar o meu cabelo ou criar alguma coisa com esse acessório, pode estar procurando também a gente dá umas dicas bem legais. Bom, então, onde podemos achá-las? Então, nós temos 3 academias, o Mirage possui 3 unidades aqui em Porto Alegre, uma unidade na Avenida Cis Brasil, perto do viaduto Ubirici, que é uma unidade que é bem conhecida. Depois nós temos uma unidade na Avenida Benjamin Constant, esquina com a Cristóvão Colombo, perto ali do Parque Moinhos. E depois nós temos também a unidade do Bonfim, que é uma unidade que fica bem no coração ali, de frente para o Parquinho da Redenção. Uma coisa que eu notei é que as meninas estão de preto, né? Sim. Mas um look colorido, aí a tiara fica neutra? Não necessariamente. A gente trouxe hoje elas assim um pouco mais neutras, justamente para que se sobressaia os acessórios. Mas, como eu disse, não existe uma regra. Existem as diferentes combinações desses acessórios. Inclusive, quem tem um pouco mais dessa questão de ousar, pode fazer combinações que o pessoal está usando bastante variações nesses acessórios no cabelo. Às vezes, misturar uma pérola com uma pedraria funciona também, né? O importante é isso, assim, é mostrar, aprender esse cabelo, libertar às vezes um pouco o rosto, ou a mesmo daquela situação, daquela escova mais clássica, né? Ou usar, brincar. Trocou o acessório, dá uma outra cara, dá uma outra composição no look, fica bem bacana. E isso é uma coisa que vem de antigamente, assim, da época do Egito, do Antigo Egito, e as mulheres tinham essa coisa de usar o adereço, né? Para compor todo o look num estilo bem feminino. Você chegou aí longe, eu lembrei das princesas, né? Aí ela já foi no Egito. É verdade. Bem muito mais antigo. Antigamente se tinha, né, essa coisa da nobreza, de usar um adorno, de usar um adereço que fosse realmente, que colocasse assim, a mulher numa situação, né, bem feminina e delicada, enfim. E hoje, isso no dia a dia, a gente vê nas ruas todos os dias, bem no look mesmo usual do dia a dia. É, bem retrô, né? Bem, exatamente. E assim, outra coisa que eu notei é que normalmente tu colocou a tiara no meio da cabeça, porque quando a gente é pequena, normalmente é para proteger o cabelo, daí a gente puxa todo o cabelo e bota no meio. Também estão sendo, está sendo usada. Muitas maneiras de usar essa tiara, né? Inclusive na composição, como eu disse, rabo de cavalo, coque, colocar o cabelo todo para trás. Por exemplo, a cliente está num processo de crescimento de franja, por exemplo, o meu. Esses pregadores, eles funcionam super bem, assim, né? Então, uso hoje uma franja, hoje eu não quero mais usar franja, posso colocar uma presilha, posso usar ela realmente para libertar o rosto, porque é importante isso. Embora a gente esteja numa temperatura fria, é bacana a gente também, às vezes, mostrar um pouco o rosto e usar esse cabelo, né? Libertar um pouco mais o rosto do contorno, né, do cabelo. Agora, Charlene, eu vou fazer uma brincadeira contigo. Nós estamos encerrando a nossa entrevista e para o próximo bloco eu gostaria que tu também me enfeitasse com então uma tiara. Vamos lá. Vamos escolher um acessório aqui bem legal. Ó, como tu tem o cabelo escuro, Thaís, eu pensei nesse aqui, ó. Uma pedraria. Ó, essa pedraria, vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer um preso lateral, acho que eu vou posicionar aqui Fica para esse lado que o Rivelino fica nos mostrando. A impressão é que eu tenho que parece que o acessório vai sumir no meu cabelo, né? Não necessariamente. O cabelo, a gente posicionando o cabelo da maneira correta, ele vai, né? Como o teu cabelo é um cabelo bem cacheado, é um cabelo bem lindo, fica bacana colocar até mais de uma presilha para que realmente a gente consiga... Vamos ficar aqui. Olha que lindo já. E no cabelo escuro, a pedraria já me deixou mais bonita, já mudou o meu look no programa. Exatamente. E super combinou também com o teu estilo, Thaís.
Tá certo, Charlene, agradeço a tua participação Nós que aqui, agradecemos. gostei muito das boas dicas, as meninas pela participação, vou até pedir para entrar em quadro aqui para nós mostrarmos de novo, por favor. Muito obrigada pela presença de vocês, e nós estamos encerrando esse bloco, muito obrigada. E no próximo bloco nós vamos conversar com a doutora Thaís, ela é advogada e vai falar de um evento que acontece amanhã aqui na capital. A gente faz um breve intervalo e em seguida estamos de volta. Estamos de volta e neste bloco a gente conversa com a doutora Thaís Félix. Ela é advogada e também organizadora do evento, que é a terceira rodada de negócios de sociedades para advogadas. Isso tudo bem, mesmo, doutora? Tudo bem, Thaís. Um prazer, minha xará. É verdade, minha xará. Pela primeira vez eu entrevisto uma Thaís. Que legal. Que legal. Bom, vamos falar dessa... É a terceira edição do evento. Como é que surgiu a ideia de fazer esse evento, que é uma sociedade para advogadas? São rodadas de negócios, né, para sociedades de advogadas. Surgiu esse ano, né, eu conheci uma colega, uma advogada, num aniversário, e no momento em que nós nos apresentávamos, ela me contou que também tinha uma sociedade, né, e que nessa sociedade era apenas ela e mais uma sócia, uma mulher. E eu disse para ela que legal, igual como acontece conosco, nosso escritório também é só mulheres, né, eu e mais duas. Então, eu conversando com ela disse como é difícil hoje em dia nós identificarmos escritórios, né, que tenham como sócias apenas mulheres, né, porque geralmente quando se busca, né, montar um escritório a gente procura um advogado homem, né, um sócio homem para montar, é o mais comum. Mas não, daí nesse momento eu disse para ela, quem sabe a gente monta um evento e que a gente convide então colegas, né, que tenham também essa identidade de montarem, de terem escritórios, né, só de sócias mulheres. Então a primeira rodada foi em 8 de março, no Dia da Mulher. Nós tivemos 34 advogadas inscritas e presentes. Foi super interessante, a gente fez um momento, assim, uma dinâmica de grupo, assim, cada uma se apresentou, né, falou sobre o que faz e algumas contaram alguns casos que elas passaram no exercício da advocacia, alguns problemas relacionados ao fato de serem mulheres, né. Então, mas, se tem muito isso? Tem. Infelizmente ainda tem, né? Um preconceito dos próprios colegas? Dos colegas, alguns clientes que confundem o fato da mulher advogada e da advogada, né? Então, é um problema que a gente ainda vê, apesar de a OAB já ter lançado lá uma pesquisa que identificou que os jovens advogados já são quase a maioria mulheres. Então, né, a advocacia está se tornando uma carreira mais feminina, né, coisa que antigamente não era. De homens, restrita aos homens. Então, nós vemos que esse evento está sendo muito importante, né? Estamos criando uma identidade, assim, dos escritórios, né, de nos expormos mais como colegas e também criando uma rede de parcerias, porque o nosso objetivo até principal é que a gente tenha colegas, né, que tenham uma atuação parecida com a nossa, para que a gente possa destinar um cliente, caso seja, né, necessário, que ele procure uma outra área, enfim. Então, a terceira rodada acontecerá amanhã, né, no Iguatemi Corporate, fica em frente ao Shopping Iguatemi. Nós sempre convidamos colegas para serem as anfitriãs, né, das rodadas. Então, a primeira rodada aconteceu no auditório do nosso prédio da Carlos Gomes, o segundo no Trend da 24 e amanhã, então, no Iguatemi Corporate. Amanhã nós vamos tratar da comunicação na advocacia, que é um assunto bem importante, né, porque a gente tem um código de ética bem rigoroso, né? Então, nós temos que cuidar com a forma com que o advogado se expõe, né? E como ele expõe o seu trabalho na mídia, né? Então, nós contaremos com a assessora de imprensa, Tatiana Hesler, para falar um pouquinho sobre media training, essas questões para nós. Também teremos a advogada Ana Lúcia Piccoli, que para nós foi um prazer recebê-la na primeira rodada, que é uma advogada de família e sucessões,
e ela foi uma das pioneiras, assim, aqui no Rio Grande do Sul, a montar uma sociedade de advogadas, né? Isso há alguns anos atrás. E ela nos contou que, na época, foi difícil registrar perante a OAB a denominação Sociedade de Advogadas. Isso faz quanto tempo? Amanhã ela vai nos contar com mais detalhes, mas, pelos meus cálculos, mais ou menos uns 20 anos. Então, imagina, não é tanto tempo, né? Isso. Mas naquela época, então, a OAB não aceitava essa denominação. Hoje em dia já é possível. E ela disse, não, eu quero que conste no nome do escritório. Então, amanhã ela vai nos trazer esses relatos, será bem interessante. Até ainda tem uma vaga para a nossa rodada, nós temos um número, né, de capacidade. Tem um limite de vagas. Isso, temos uma capacidade de 40, então ainda temos uma. Quem tiver interesse pode mandar e-mail, é rodadaadvogadas@gmail.com, e a gente responde e já pode se inscrever. E é direcionada para advogadas. Isso, advogadas que empreendem, né, advogadas que têm o seu próprio escritório ou que em conjunto, né, com sócias, tenham o seu escritório. E estudantes podem participar? Estudantes não, ainda não, porque é justamente para profissionais, né? Nesse momento, talvez algum dia a gente ainda faça um evento aberto, né? Até para estimular, né? Incentivar o empreendedorismo na advocacia, que é super importante, né? Tá certo. E a escolha do tema? Como é que foi a escolha do tema para essa terceira edição? Nós começamos da primeira rodada mais assim como uma reflexão, né? Sobre como que é o papel da mulher advogada. No segundo momento, a gente falou sobre a rede de mulheres, né, a parceria entre mulheres na advocacia. E nessa segunda edição a gente fez rodadas mesmo, assim, de grupos, né, e tentando trazer algumas colaborações, assim, identificar qual é a carência que a gente tem na atividade, o que falta na nossa atuação, né, para que a advogada tenha uma maior visibilidade ou que seja respeitada na sua atuação. E agora a comunicação veio como um elemento trazido nessa segunda rodada, porque daí foi um dos assuntos que a gente tratou, que era justamente como fazer uma divulgação do trabalho, né? Justamente por ter essa preocupação com o código de ética, como que o advogado pode se portar em redes sociais, né, e perante a mídia. Bom, então vamos explicar como é que o advogado pode se portar perante a mídia. O nosso código de ética... O que ele não deve fazer, então? O advogado, pelo código de ética, não pode falar sobre os casos em que ele atua, né? E tampouco daqueles que os outros colegas atuam, né? Existe o nosso Tribunal de Ética e recebe inúmeras, né, denúncias. Então, é um assunto bem delicado, assim, bem complexo, até... amanhã será, né, um grande assunto tratado, mas existe, o nosso código é bem restrito, então não se pode fazer propaganda, né, isso é muito importante, divulgar, fazer chamadas. Cartõezinhos, assim, isso. Distribuição, não pode. Não pode dizer, eu já atuei no caso tal, tive sucesso, me procure, né? Coisa que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, que é muito comum, né? A gente encontrar até em ônibus, outdoor, na Banners. rua. Isso. Aqui não é permitido nenhum tipo de propaganda. A única propaganda que tem é na frente do escritório, ali com os telefones, a placa apenas e a OAB. o nome do escritório com a OAB. Isso é sempre muito importante, constar o número do registro, né? E o que ele pode fazer nas redes sociais? Ele pode falar o currículo dele. Isso. Um advogado. A gente geralmente fala sobre o nosso currículo, né? Acadêmico e profissional, falando da atuação e o registro da ordem. Não. Só da área que atuou ali, na área criminal, ou área de família, mas não pode... É possível comentar casos hipotéticos, mas não dizer, me procure, me mande um e-mail, né? Ou aqui está o meu e-mail. Isso não pode. A gente pode redigir artigos para jornais, enfim, mas não com o cunho propagandista, né? E para angariar clientes. Qual é a área que você atua? Eu atuo na área criminal. Na área criminal. É fácil para ti, sendo mulher, atuar nessa área,
porque a grande maioria ainda dos casos acontecem com homens. E para ti é tranquilo? Tem bastante mulheres nessa área? Hoje em dia, cada vez mais mulheres, né, e muitas jovens advogadas já estão, né, traçando o caminho da advocacia criminal. Tá super interessante, está mudando bastante esse perfil. Eu acredito que nós, mulheres advogadas criminalistas, né, nós temos uma sensibilidade diferente dos homens, né, um cuidado com algumas questões e o fato... aí que tá. O que acontece é que muitas vezes o cliente, né, pode se sentir talvez desprotegido, né, por não ser um homem, e muitos até por terem aquela ideia antiga da advocacia criminal de que é um teatro, de que tem que brigar, né, eles muitas vezes procuram um homem por isso, né, tentando um leão, como muitos dizem, né, eu quero um leão ao meu lado na audiência, e na verdade o que a gente precisa de técnica, né. Então, isso é o que a gente nota, assim, que ainda existe, né? Mas nós vemos que na advocacia feminina está cada vez mais essa preocupação de ajudar outras colegas, no sentido de estimular a indicação entre mulheres. E é isso que a gente busca, né, nas rodadas. Para finalizar, eu gostaria de saber se a maioria dos teus clientes, isso tu pode responder, são homens, já que tu atua na área criminal, ou mulheres? Homens. Homens. Assim, 99% dos casos. Eu acredito até que esse dado eu não tenho, mas acredito que até é uma questão assim estatística, né? Na maioria dos casos, os homens são mais demandados nessa esfera criminal, né? Eles delinquem mais, digamos, e não só em crimes clássicos, né? Mas também como crimes econômicos, né? O que a gente mais vê são réus homens, né? Então, talvez por isso, os nossos clientes sejam na maior parte homens. E o que a gente também identificou no momento em que a gente começou a pensar nas rodadas, né, de negócios, foi justamente a dificuldade que a mulher tem em tratar de negócios com outras mulheres. Primeiro, porque a gente não tem esse espaço de networking como os homens têm. Por exemplo, os homens têm a maçonaria, os homens têm a sauna, o futebol, o pôquer, o judô, o jiu-jitsu, enfim. Nós tampouco no salão de beleza vamos juntas, não é verdade? E assim mesmo, quando estamos bem individual ali, conversando ou com a manicure ou com cabeleireira, né? Exato, a gente não tem o hábito, talvez seja até cultural, né, das mulheres, de não compartilhar assuntos corporativos. Talvez, que é uma pena. Talvez por pensar que é um erro, que não é adequado, né, daí acaba falando da família, enfim. Mas isso é uma coisa que nos preocupou bastante e é justamente o que a gente quer explorar. Que nesses momentos, pelo menos das rodadas, a gente fale de negócios. Bom, doutora Thaís, eu vou pedir para te passar o serviço, qual o horário e o local amanhã. Tá certo. Amanhã, então, a terceira rodada de negócios de Sociedade de Advogados acontecerá no Iguatemi Corporate. É um prédio comercial que fica em frente ao Iguatemi, número 2825, se eu não me engano. Das 8h30 às 11h30 da manhã. Quem ainda quiser se inscrever, o e-mail é rodadaadvogadas@gmail.com. Doutora Thaís, muito obrigada pela presença. E é a primeira vez que eu entrevisto uma Thaís, minha xará. Sucesso nessa terceira edição da Rodada de Negócios. Obrigada. E tudo de bom. Obrigada, Thaís, igualmente. Obrigada. E agora a gente faz uma pausa, aquele intervalo rapidinho e em seguidinha tem mais Virou Moda com Drops de Moda. Estamos de volta e agora o nosso último bloco aqui no programa Virou Moda. E depois das tiaras, você fica por dentro dos acessórios que você ainda pode usar e ficam cada vez melhores quando você troca todo dia ali, que são os brincos, no Drops de Moda.
Muito legal o Drops de Moda, né? E o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu vou agradecer, então, o Leozinho, que está no ponto comigo. Vou agradecer a minha equipe técnica. Um beijo especial para o Batista, para o Leozinho, o Rivelino. Tem o Ângelo, que também faz o programa. A produção fica por conta da Alexia. E hoje com participação da Amanda e do Matheus. O Virou Moda de hoje vai ficando por aqui. E a gente se encontra na próxima edição, que é amanhã, às 2 horas da tarde. Beijo! Tchau!